Alô? Pontualmente, 4 horas da tarde. Daqui a pouquinho está chegando o pessoal aí. Eu quero apresentar aqui para vocês. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente está em cima do horário, 4 horas da tarde. Apresentar para vocês aqui o Romero Ayubi, especialista em segurança da informação. E agora está entrando também a Paula Ayubi, psicóloga. E queria que vocês se apresentassem, gente. Ó, Roberto já entrou aqui, gente. Já tem gente dando boa tarde aí para Paula, para o Romero. Boa tarde, viu, Roberto? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Tudo bom? Pontual. Boa tarde. Gostei do relógio do Roberto, viu? A gente começou no ensaio aqui, o Roberto já entrou junto com a gente. Muito legal. Romero, quer se apresentar aí? Opa, meu nome é Romero Bittencourt, certo? Sou formado em rede de computador, especialista em segurança. Sou CEO da SavvyHost, empresa de cloud, há 17 anos no mercado. Faço toda a parte de segurança da empresa e hoje eu estou buscando novos negócios dentro da empresa. Esse sou eu. Eu sou especialista, né, como eu falei, em segurança. Tenho várias certificações, eu não vou listar aqui, mas eu vou tentar ajudar aí os pais desesperados com seus filhos conectados, né? Legal, bacana. Gente, eu estarei aqui cuidando da transmissão aqui do streaming, junto com a Paula, com esse sorriso lindo, com o Romero também, com esse sorriso maravilhoso, para a gente poder compartilhar um pouquinho aí do conhecimento da parte técnica, né, do Romero, e também o conhecimento da parte de psicologia, né, da parte de orientação da Paula para essas crianças, para os seus filhos também. E não para de entrar, gente. Já tem 8 pessoas, a gente nem começou ainda. E aí eu quero agradecer a vocês, tá bom? Por vocês estarem entrando, curtindo e serem pontuais. Lembrando que essa transmissão ela vai ficar gravada, tá? No nosso canal, que é da Jaulan Tecnologia, onde a gente tem feito as transmissões. E, Paula, você pode se apresentar, por favor? Embora... o Roberto falou que estava esperando aqui para iniciar a transmissão já estava aguardando já, viu? Que legal, que legal. Obrigada a todo mundo, obrigada, Romero, obrigada, Alan. Meu nome é Paula Ayubi, eu sou psicóloga de formação, terapeuta familiar, tenho um centro de convivência chamado Centro de Convivência e Movimento, que é para pessoas com transtorno do desenvolvimento, autismo e pessoas com deficiência mental. Lá na clínica ficam pessoas não verbais, essencialmente, com um prejuízo no desenvolvimento acentuado e importante. E eu faço um trabalho nas casas das pessoas, com jovens, crianças também, com e sem deficiência. Essa coisa desmembrou um pouco, eu acho legal falar um pouquinho do meu background, para poder entender como é que eu cheguei aqui, e cheguei no Alan e cheguei no Romero. As pessoas... comecei a trabalhar, logo que os tablets foram lançados, eu comecei a trabalhar com tablet junto com as crianças com autismo. E a gente foi vendo que tinha um retorno e um crescimento e um desenvolvimento incrível, muito bom, e eu fui mergulhando cada vez mais nesse mundo dos jogos, das coisas, internet e tudo mais. E de lá para cá, muitas famílias começaram a me chamar para trabalhar com jovens adolescentes, jovens saindo da infância, entrando na adolescência, que estavam por muito tempo na internet e que os pais estavam sem saber o que fazer, que medidas tomar e tudo mais. Então, cada vez mais eu fui entrando para essa vertente. Eu não sou acadêmica, eu sou uma psicóloga da prática, eu estudo muito para embasar o meu trabalho, e a gente se depara com um mundo muito desconhecido e que precisa de muita segurança, né? Então, como é que a gente faz para deixar esses jovens e essas crianças seguras no mundo aberto, né, sem fronteira, praticamente?
Como é que a gente joga essas crianças, como é que a gente segura essas crianças? Como é que a gente segura essas crianças para poder protegê-las desse desconhecido que dá tanto medo, né? Aí entra o Romero, que vai poder conversar com a gente, falar em quantas coisas que a gente tem hoje para proteger as nossas crianças e os nossos filhos, né? Acho que a gente podia pensar e começar a falar de crianças muito pequenas. Quem quiser já começar a mandar perguntas e tudo mais, é bem legal. Eu adoro dar palestra, mas eu dou palestra conversando com as pessoas. Então, para mim, é muito esquisito não estar conversando com ninguém. Olha, mas, Paula, você pode ter certeza que as pessoas estão dando boa tarde para você aqui. O Roberto, o Rogério Bittencourt, Paula Barros, que é minha mãe, Luciana Barros, minha esposa. Estão todo mundo dando boa tarde aí, tá? Mandando um beijo para todo mundo aí. E aí você, se quiser já passar a palavra para o Romero, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estaria aqui com vocês. Acho que, Romero, se você quiser começar a falar um pouco, né, dessa parte, eu acho que é bem interessante, para depois a gente ir com os pequenininhos, enfim. Vamos lá. Então, a principal preocupação dos pais, né, é onde a gente vai clicar, né? Onde as crianças vão entrar, se eles vão estar em chats, se eles vão entrar a fazer aqueles jogos que se passam, né, por aí também, e acaba matando algumas crianças, infelizmente. Então, assim, o que a gente mais recomenda nessa questão, primeiro, aquele controle paternal do próprio celular ou do próprio computador que dá para se fazer, certo? Isso vai evitar com que as crianças acessem lugares indevidos, ou até que façam compras indevidas pelo celular, certo? E inicialmente, né, o que é o recomendado. Óbvio que a gente pode ir mais a fundo. Tem pais que podem estar preocupados com quem a criança está conversando, ou com quem a criança está... o que é que ela está fazendo, né, quando ela está no computador. E dá para a gente ir mais a fundo, começar a enxergar sem a criança saber. Óbvio que, assim, ao meu ver, a gente tem que confiar, né? Mas a gente pode restringir ao máximo, e se chegar a um ponto que a gente está muito desconfiado, a gente pode ir olhar tudo que está acontecendo naquele computador sem a criança saber, certo? Falando mais de novinhos, né? Eu acho que quando um novinho pega no celular, o nosso maior medo é o quê? Ele vê alguma coisa ilegal ou comprar sem querer, certo? E aí aquele controle que eu falei inicialmente, né? No paternal, a gente consegue bloquear o celular para que a criança não execute algumas tarefas sem o pai permitir, certo? É basicamente isso. E, como eu falei, né? Hoje tem muito bullying virtual, que também tem os jogos, né? Que é o cyberbullying também. Que, sei lá, tem gente que é para cheirar o desodorante, e tem crianças que morrem com isso, adolescentes mais hoje em dia, tá? Que aí é onde os pais acabam não enxergando essa parte na internet, porque muitas vezes a gente deixa o computador para a criança, mas não toma um cuidado por trás de estar ali, observando, de estar sabendo o que a criança está fazendo, se ela está entrando em algum chat, se ela está conversando com pessoas estranhas. E existem ferramentas para que a gente consiga enxergar isso, né? Não ficar de olhos fechados para o que a criança está fazendo no computador, no celular, e assim vai. Passa a bola aí, Paula. Romero, até antes da Paula falar agora, bom, só para vocês mandarem um abraço aí para Fernanda Ayub. Opa, Fernanda. Bruno Garcia, Jorge Vila e o Fábio Oliveira, tá bom? Beleza, abraço, pessoal. E antes da Paula falar Jorge, agora da parte dela, eu queria só tirar uma dúvida com você. Eu, como mediador, não deveria nem me meter, né? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Aquilo que aconteceu, acho que o ano passado, retrasado, né?
teve aquele lance da baleia, depois teve que fazia com que as crianças tiveram caso até de suicídio em pré-adolescente, adolescente, né? Aquilo, não precisa responder agora, mas aquilo pode ser evitado, né, com tecnologia, e como, né? Aí depois, se você puder falar para a gente aí também. Se eu puder falar um pouquinho antes, eu adoraria. Oi, gente, tudo bom? Essas coisas que você acabou de citar, Alan, elas são de extrema importância, e eu acho que o Romero trouxe uma questão de que, assim, a tecnologia oferece a possibilidade da gente olhar tudo no computador do filho, o que ele está fazendo. Do lado de cá, o que eu gostaria de dizer é que a gente não precisa fazer sem o filho saber. Até uma certa idade, vamos dizer 12, 14 anos, a gente pode e deve olhar aquilo que os filhos estão vendo. A gente tem que estar junto, estar acompanhando, estar próximo desse conteúdo. A gente tem uma fantasia de que os filhos sabem mais da internet, de tecnologia, do que a gente, porque a gente é mais velho, é uma comunicação que a gente, quando surgiu, a gente já estava muito mais velho, mas não é verdade, eles não sabem mais de tecnologia, eles sabem de alguns jogos, dos jogos que eles gostam. Então, sobre o conteúdo, somos nós pais que precisamos olhar, instruir, acompanhar. Então, quando a gente oferece isso, desde pequenininho, oferecendo a possibilidade de escolha, isso não é para a sua idade, isso é para a sua idade, olha que legal, o que você está conversando, o que você assistiu. Essa criança, quando vê alguma coisa diferente, ela vai buscar um dos pais, vai dizer, olha o que está acontecendo, olha o que é isso é verdade, isso não é verdade. Até 5, 7 anos, a gente não pode deixar a criança sozinha, a gente tem que estar junto, vendo o que ele está vendo. Tem uma série de estudos, coisas incríveis para a gente acompanhar, mas o que eu gostaria muito de ressaltar é que a gente precisa acompanhar o filho até que ele tenha autonomia, inclusive na tecnologia, inclusive na internet. A gente precisa saber um pouco desse tema, a gente precisa ter repertório para discutir junto, para saber por onde eles andam, do que eles estão falando, e para dizer aquilo que bate com os valores que eu estou ensinando como pai e mãe, e aquilo que não bate, né? Então, não é para ter um julgamento. Vamos pensar, por exemplo, nas fake news. Ensinar essa criança a ir lá, será que isso é verdade? Será que... vamos pegar um exemplo básico que surgiu, golfinhos em Veneza. Será que isso é verdade? Vamos procurar? E a gente começa a procurar, e vai procurando, e não. Algumas espécies de animais voltaram a surgir em Veneza, mas golfinho não foi o caso. Então, a gente poder selecionar e explicar para a criança aquilo que é verdade e não é verdade, né? Então, nem tudo que aparece na internet é verdade, a gente precisa estar lá do lado dos filhos para contar isso, para relatar e para dizer e mostrar como é que eles podem distinguir isso. Né? A gente tem que dizer, olha, esse é um site seguro, esse é um site que o Romero pode voltar a falar, quais são os indícios, né, que o próprio computador oferece para a gente, para dizer se a gente está num lugar seguro, se a gente está navegando num lugar seguro. Eu não sei se alguém puder me dar um retorno, como é que está meu som, junto com a imagem, eu agradeço. Está dando para entender, está tudo certinho. Ok. Então, eu acho que seria muito legal se a gente tira esse preconceito que a gente tem, nós mais velhos, de que a gente não entende nada de internet. E hoje a gente teve que mergulhar com tudo, né? Nós estamos lá. Então, hoje é aula, é trabalho, é lição escolar, é tudo na internet. Então, a gente tem tela por todo quanto é canto da casa, né?
Então, acho que antes da gente falar um pouquinho disso, como é que a gente pode administrar essas coisas, se o Romero puder voltar e falar um pouquinho disso, né? Como é que a gente sabe que o lugar é seguro, como é que a gente evita, né, alguns caminhos aí mais tortuosos da internet, aí a gente pode voltar com algumas dicas mesmo, né? Dicas não, algumas orientações da sociedade, tanto americana quanto brasileira de pediatria, sobre o uso da internet, e a gente pode começar a falar de jogos e tal, algumas coisas que estão aí falando de mito ou realidade do que a gente escuta sobre o uso excessivo da internet. Você. Vamos lá. Vou responder também aqui o que Jorge perguntou, Jorge Vilarede. Ele perguntou quais são as ferramentas, né, que eu posso indicar para uso. Tem a Spy Master Pro, certo? Tem a MySpy, tem a Flex Spy, tá? A TeamSafe, Mama Beer, e assim vai. Tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para dar uma monitorada nos filhos, ver o que é está acontecendo, enfim. Sobre o questionamento que Paula estava mencionando, como é que a gente vai dar um lugar seguro para o nosso filho navegar, né? Geralmente se instalam ferramentas no computador, vamos novamente às ferramentas, eu vou passar algumas aqui, mas os próprios antivírus, eles têm um controle paternal, e ele vai fazer com que o seu filho não acesse aquele site duvidoso, certo? Por quê? Existem fake news, como a própria Paula mencionou, que ele pode ler num site duvidoso e começar a distribuir. Tem um site que eu indico bastante nos grupos, aí quando a pessoa fala, que é o boatos.org. Esse site ele vai te mostrar o que é boato e o que é verdade. Principalmente em tempo aí de Covid, tem saído bastante boato na internet, e esse site ele desvenda tudo, ele é muito legal, eu indico bastante, não só para jovens, mas para as pessoas mais velhas também, que muita gente acaba repassando informação que não é verídica, certo? E respondendo, continuando o que o Jorge estava falando, se você quiser, Jorge, depois eu posso passar uma lista com algumas ferramentas que você pode instalar no computador da criança para ter um controle maior, certo? Eu acho que Paula vai dizer melhor do que eu isso, mas eu realmente só faria isso se tivesse desconfiado de alguma coisa, né? Porque eu acho que a gente vai tirar um pouco da privacidade da criança. A gente pode instalar algumas ferramentas para minimizar um antivírus que tem um controle paternal, para minimizar que ele entre em sites ilegais, que ele entre em sites maliciosos, e assim vai, certo? Passar a bola para a Paula novamente. É isso, eu acho que tirar a privacidade da criança talvez não seja o primeiro recurso, né? Por isso, essa orientação de que a gente vá construindo, os pais possam ir construindo junto com os filhos esse caminho de navegar, né? Então, aqui a gente vai ver que as orientações da sociedade, como eu tinha dito, até 2 anos, eles pedem para não ter tela nenhuma, tá? Para a criança não ficar exposto à tela. Um dos motivos é um atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, a criança fica muito exposta e acaba tendo um atraso na linguagem. De 2 a 5 anos, até 1 hora acompanhados. Eu colocaria esse acompanhados até, se possível, 10 anos. Lógico que a criança perto dos 10 anos, ela tem um nível de autonomia que não permite que o pai fique o tempo todo atrás dela para saber. Mas a gente consegue estar muito na internet, não dá horário de refeição, se possível, dizer, gente, vamos deixar o celular para lá, porque hoje, antes a gente tinha um problema que era só o computador. A gente tirava o computador do quarto da criança e a situação estava resolvida. Hoje não, a gente tem computador, a gente tem os PlayStation da vida, tem celular, tem tablet, tem um monte de coisa que a criança carrega para dentro do quarto. Isso tudo precisa sair do quarto da gente.
até que ele tenha uma idade onde ele possa, onde seja possível ele decidir, né? Ó, se eu ficar acordado até agora, mas eu tenho que levantar amanhã cedo. E isso não acontece antes dos 15, 14, 15 anos de idade, né? Então, de 5 a 10 anos, a gente sugere até 2 horas, evitando antes de horário de dormir, evitando refeição. E depois dos 10 anos, o limite de uso de tecnologia de tela são 7 horas por dia. E aí a gente cai hoje, né? Ano de 2020, Covid. 7 horas não dá nem para começar o dia, né? E o que a gente faz? Se a medicina está dizendo que mais do que isso pode ser prejudicial. Que dicas, que técnicas, o que a gente faz para resolver essa situação, que hoje a gente ficou extremamente dependente, né? Hoje é sábado, são 4 horas da tarde, e nós estamos aqui na frente da tela conversando com pessoas que eu não sei quem estão aí do outro lado, e a gente depende disso. Como é que a gente faz para ajudar essa criança a passar por esse período sem ficar um período extremo exposto às telas, tá? De novo, eu vou dizer que a gente vai precisar jogar junto com eles, estar junto com eles, dar sempre preferência para jogos de interação e não aquela coisa passiva, né? Então, pedir para diminuir ao máximo assistir tutorial, que tem uma idade aí na adolescência que eles amam, né? Ficam assistindo tutorial de jogos o tempo todo. Isso não tem interação, então é uma recepção passiva da informação. A gente precisa pedir para que isso seja diminuído nesse momento, tá? Parece que tem pergunta, eu vou dar uma parada para ver se tem mais perguntas para a gente poder continuar, tá? Vamos lá. Fernanda Ayub mandou uma pergunta aqui para a gente. Minha filha de 7 anos fica no iPad, mas configurei para todos os aplicativos e fotos desse iPad irem para o meu celular. Isso ajuda? Sim, ajuda. Mas a Apple, ela tem uma função, certo? No iPad, no iPhone, que é o controle familiar. E lá você vai ter certeza de tudo que sua filha está baixando, você vai permitir ou não se ela vai poder baixar um aplicativo pago, por exemplo, ou se ela baixar algum aplicativo que seja de graça e tenha compras dentro dele, ele também vai lhe mandar uma notificação, certo? Ele fica mais restrito, vamos dizer assim, e você tem um controle maior em relação ao iPad, nesse caso, da sua filha de 7 anos. Mas isso que você informou ajuda bastante, com certeza. Vou jogar a Paula de novo aí e mandem perguntas que a gente vai respondendo, gente. É legal que a gente vai fluindo. Manda pergunta, sim, é isso mesmo, Fernanda. Mas conta para tua filha que você está vendo o que ela está vendo, tá? E que se ela quiser ver alguma coisa, que pode ser que vocês talvez possam ver juntos, né? O importante é que o pai faça esse caminho junto com os filhos, tá? Para que eles possam ir aprendendo e ficando cada vez mais autônomos, sabendo distinguir aquilo que é legal e aquilo que não é tão legal, né? Essa questão de compra de jogos que o Romero trouxe agora é de extrema importância, né? Porque a criança, quando ela está envolvida no jogo, aquela sensação, né, de virtual e físico é tão complexa que eles vão comprando e tem gasto. Então, você precisa saber desse limite. Teu filho precisa saber que aquilo custa um dinheiro, aquilo tem uma representação no orçamento e o que pode e o que não pode. Eu costumo dizer que as skins hoje, elas são as roupinhas de Barbie que as crianças lá atrás usavam, né? A mesma coisa. Vamos comprar uma cartela de roupa para Barbie ou para o Ken? Hoje a gente compra skin. Ela é virtual, mas ela é tão real para os nossos jovens quanto é o físico, a roupinha da Barbie. Então, isso é que é muito importante a gente entender. E talvez seja isso o grande equívoco que as pessoas achem que o jovem sabe mais. É que ele sabe, ele entende, porque é muito mais do universo dele e do repertório dele, tá? A internet é muito real.
ela é real. Então, ela não a gente não pode falar que o mundo físico é o mundo real. A internet é real. Os jogos são reais. A gente está jogando com pessoas de verdade do outro lado. Então, comprar uma skin é comprar uma roupa da Barbie. Quanto que a gente vai gastar nisso? Isso é a família por família. Né? Ninguém está aqui para dar valor e dar teto, nada disso. Mas é importante saber que aquilo tem um significado muito importante para aquela pessoa. Quanto que ele vai gastar? Aí, ou pode ser pela mesada, pode ser com pedido do pai, pode ser uma série de coisas. Eu, por exemplo, costumo orientar os pais não comprarem. Tem mais uma pergunta, adoro, pode fazer. Jorge Vilaverde, ele quer saber quando a criança começa a esconder a tela ou o conteúdo. Ele fez 2 perguntas, a segunda eu não entendi muito bem. Mas a primeira é em relação à criança esconder a tela, mas ele fez mais o conteúdo, aí eu não entendi essa questão do mais o conteúdo. Mas ele quer saber se a criança começar a esconder a tela, como é que a gente pode resolver isso. Eu costumo dizer... Pode falar, Paula. Eu costumo dizer que se ela está escondendo, ela já tem a noção de que aquilo talvez não seja para ela. Isso precisa ser dito para a criança. E eu costumo dizer também, olha, a gente precisa ter uma relação de confiança, porque eu não sei o que está do outro lado da sua tela. Você precisa me mostrar e eu posso tentar não ficar bravo, por exemplo, tá? Mas eu preciso saber se você já sabe distinguir aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom para você. Então, a gente, até 12, 14 anos, vai precisar entrar, sim, né? Mas não escondido da criança, dizendo. Então, por exemplo, senha de celular, ó, a senha tem que ser dividida comigo. Ah, mas a minha privacidade. Se você tem algo que eu não possa ver, é melhor você me contar, me dizer, a gente discutir este assunto antes que eu veja. Então, não é nesse sentido de você invadir a privacidade do seu filho e ele não poder nada. Ah, ele pode ter um segredo? Ele está pronto para ter segredo? Ele está pronto? Um segredo a gente sabe de 1000 coisas, né? Eu trabalho como voluntária num grupo que se chama Eu Me Protejo. Esse grupo, a gente trabalha ajudando pessoas que sofrem violências sexuais, principalmente crianças e pessoas com deficiência. Então, um segredo de um adulto com uma criança é uma coisa que pode ser muito complicada. Essa criança discernimento quanto a isso, então ela precisa de um adulto de confiança para poder dizer, ah, não, é coisa minha e da minha amiga, que a gente gosta de conversar, do fulaninho, tá. Ah, é isso? Ok, então isso eu não vou me meter, eu não vou conversar com você. Mas, minimamente, os pais precisam saber quais são os assuntos que estão sendo escondidos, que é para a gente poder saber que medidas a gente toma, tá? A autonomia, a independência, ela é uma conquista e ela precisa ser construída. Então, a gente vai junto com a criança e aí a gente vai se distanciando. À medida que ela vai dando mais, à medida que ela vai dando mais mostras de que ela está reconhecendo aquele caminho, de que ela está dando indícios de que ela está compreendendo tudo aquilo, a gente vai se distanciando. A gente não pode esquecer que o mundo moderno vive a eterna dicotomia, liberdade, segurança, tá? Quanto maior a liberdade, a segurança está desse tamanho. Quanto maior a segurança, a liberdade está desse tamanho. A nossa briga é eterna. É isso, liberdade e segurança. Pode falar, Romero. Jorge, novamente, que ele está tirando mais algumas dúvidas com a gente, certo? Enquanto ao conteúdo duvidoso. Quando você instala alguma ferramenta no computador que vá fazer esse tipo de verificação em relação ao controle paternal ou um antivírus da vida que tem esse controle paternal por dentro, muitas vezes ele vai te mostrar tudo, certo? Que o perfil foi acessado. Então, assim, você vai saber toda a lista de aplicativos, caso seja um aplicativo no computador, que ele instalou, no caso, um arquivo, né?
um executável. Ou se ele entrou no site X, Y, se ele entrou em algum site duvidoso, você vai ter como ver isso. Alguns anos atrás aconteceu um caso que eu conheço, certo? Conheci a pessoa, e ele tinha um transtorno, e a gente precisou, certo? Infelizmente, instalar um aplicativo no computador para que a gente pudesse visualizar tudo que ele estava entrando, para ver onde ele estava navegando, para aí sim tomar algumas atitudes. Porque, infelizmente, estava assim, um patamar que realmente a gente precisou chegar a esse ponto, devido ao transtorno que ele estava, tá? No transtorno alimentar. E ele ficava entrando em fóruns para saber como perder peso, certo? E chegou a níveis assim absurdos, e com isso a gente teve que intervir dessa forma, certo? Mas, como eu te falei, o conteúdo duvidoso, você consegue visualizar tudo que a criança ou a pessoa, né, enfim, está acessando. Óbvio, a gente tem que usar isso para o bem, não para o mal, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba usando isso de forma inadequada, certo? Vou passar a bola aí para a Paula novamente e boa tarde, Cláudia. Vamos embora. Não sei se as perguntas estão sendo respondidas. Às vezes a gente precisa sim monitorar. O que é importante nesse processo que a gente vai se distanciando e oferecendo mais autonomia para a criança, de que a gente não está ali como vigia, a gente não está ali para ficar dizendo, isso não, pelo amor de Deus, não, isso de jeito nenhum. A gente está ali para poder acompanhar e oferecer estabilidade, oferecer segurança, e aí lentamente ir se distanciando, né? Porque tem filho que fala, você nunca vai me deixar ter senha no celular? Claro que vou deixar você ter senha no celular, não há problema. Conforme você for ganhando maturidade para esse meio. Então, gente, a gente precisa, só deixa eu dar uma olhada que tem uma pergunta aqui. É isso, a gente oferecer aquilo que para a idade daquela criança, né? Qual é a idade possível para uma rede social? 12, 14 anos, Antes disso, por que a gente vai fazer? Tem agora o famoso TikTok, né? Que todo mundo está lá no TikTok. Baixem o TikTok para vocês verem o que é. Tem coisas que não são muito legais no TikTok, mas a maioria das coisas é um entretenimento, são vídeos muito rápidos, é engraçado, é interessante. Assistam também. Tentem fazer parte, tentem adquirir esse repertório que os filhos têm. É isso que distancia a gente, não é a internet, é a falta de repertório para a gente dividir, né? Esse espaço todo com os filhos. Chats de namoro para adolescentes, como orientar e bloquear. Isso tudo vai depender da idade da criança, tá? Entra junto no chat para ver que tipo de pessoa que tem lá. Oriente, não tenham medo de falar as coisas para os seus filhos, oriente. Tem gente, sim, muito mais velho que se passa por adolescente e criança, porque gosta de criança, é uma coisa doente, mas eles gostam, então a gente precisa se precaver. Todos esses assuntos, porque se ela entrou para tentar, eu já estou olhando aqui as perguntas antes da gente continuar, tá, gente? Se vocês quiserem que a gente volte para um outro tema, vai dando aviso aí, que a gente vai seguindo. A ideia dessa live é para a gente poder enfrentar esse novo mundo, que a gente não sabe até quando vai, que está sendo o tempo todo dentro da tela, né? Então, como é que a gente faz isso? Voltando um pouco do chat. A gente só vai bloquear se for um chat que pornográfico, se for um chat que a gente está percebendo que tem pessoas maliciosas, mas acompanhem, tá? Vamos acompanhar isso que os pais estão... que as crianças estão trazendo para a gente. Eu estou me perdendo porque eu estou lendo as coisas aqui, tá, gente? Como era o mundo para as crianças antes do computador? Era melhor ou pior? Não dá para dizer. Sabe por que não dá para dizer?
Eu tive uma infância de subir em cima de árvore, milhões de coisas, mas a internet hoje nos traz coisas maravilhosas que a gente não saberia descrever. Então, é maravilhoso. O que a gente precisa é uma forma de sociedade que a gente vá preservar as árvores e poder ensinar os filhos a subir em árvores e jogar amarelinha, mas também está ali dentro da internet, também a gente pode se divertir dentro da internet. Hoje em dia, eu tenho alguns jovens que eu atendo, a gente entra juntos em salas de jogos e a gente joga o famoso detetive que a gente jogava antigamente, eu não sei se vocês conhecem essa brincadeira, tem jogos de desenhar e adivinhar que desenho é aquele, tem vários jogos interessantes. Isso é uma coisa. Proponham sempre os filhos os jogos, mas que tenham interação. Isso é uma das coisas mais importantes, tá, gente? Eu queria voltar. Alan, você acha que a gente volta um pouco, só para a gente voltar a falar dos mitos e do que é a realidade, o outro slide? Romero, você quer falar alguma coisa? Eu vou passar depois aí. No próximo slide eu quero falar de etiqueta digital. Mas aí pode continuar aí que na próxima eu falo. Gente, olha, uma das coisas que as pesquisas têm trazido é que os pais passam muito tempo no celular, tá? Às vezes mais do que precisam. Então, respondendo alguma coisa no Instagram, respondendo alguma coisa no WhatsApp e tudo mais. Então, os adultos, eles têm uma relação com o celular muito intensa e, às vezes, não percebem isso. Tá? Então, procurem fazer esse autoexame e olhar, nossa, estou muito no celular, deixa eu tirar o celular, deixa eu desligar o celular. Né? A gente vive tempos líquidos, tem horário. Outro dia uma pessoa falou, nossa, eu estou atendendo até de domingo. É importante a gente ter horário, gente. A gente vai falar de rotina já no próximo slide. Outro mito, que não é mito, é verdade, o uso da tela aumenta o quadro de miopia, aumenta. Ele tem músculos, gente, e precisam ser exercitados. Então, a gente precisa olhar para o horizonte, a gente precisa ampliar a visão. Hoje em dia, tem muita criança assistindo aula no celular, o que faz com que eles fiquem com o celular aqui, né? A gente tem que ter distância, porque a gente precisa treinar, exercitar esses músculos, tá? Todo mundo pode se tornar adicto, viciado em internet? Não, depende de cada um, mas a gente está com cada vez mais casos de adicção em jogos, alguns jogos em específico, tá? O Hospital das Clínicas tem trabalhos fantásticos para essas pessoas. Tem um depoimento na internet de uma pessoa que foi atendida lá, que ficou 50 horas ininterruptas jogando, tá? Evacuava, urinava no local, sem comer. Então, isso é adicção, tá? Não acho que tudo que a gente está acontecendo vá levar a mais casos de adicção, mas a gente precisa estar pronto para conseguir tirar essa criança. Vamos fazer um jogo, vamos jogar uma outra coisa, tem que ter horário para leitura, tem que ter horário para uma série de coisas, além disso, tá? Os filhos sabem mais de tecnologia do que os pais? É falso, gente. Eles sabem de jogos, não de tecnologia. Alguns sabem muito de tecnologia. Estou atendendo um garoto que ele é um gênio da tecnologia. Mas não é a regra, tá? Televisão, computador, jogos e telas não devem estar nos quartos? Por favor. Né? Por favor. Tirem dos quartos, tá, gente? Porque no quarto... só quem está lá dentro sabe o que está acontecendo, tá? Tirem, então, essas coisas, joguem para a sala. Jogos online são como reuniões sociais entre amigos. Verdade, gente, verdade, tá? Então, tem muita gente que faz grandes amigos nos jogos. Ah, mas não é perigoso? É perigoso, é muito perigoso. Mas não é a regra, tá? Não tem sido a regra. Tem pessoas que fazem, sim,
grandes amizades nos jogos virtuais. Existe algum estudo, relatório sobre versus violência do seu usuário, no caso de crianças? Como nos jogos, qualquer jogo, quando tinha jogo de videogame, essas coisas todas, não tem nada que prove, tá, gente? Não tem nada que leve uma coisa à outra. Depende muito de cada criança, como ele se desenvolve, o que ele traz junto com ele. Então, não é o jogo em específico. Agora, quando um jogo diz que é para 18 anos, procurem respeitar isso. Ou então, minimamente, vejam do que se trata, o que é esse jogo. Tem um jogo que eu não vou me lembrar o nome, você pode ser tanto o ladrão quanto o mocinho, é um hacker, ele entra no computador de todo mundo e rouba, tá? É um jogo que dificilmente você consegue ver, ele não tem lá, você não tem punição, você não tem nada. Então, aquilo torna tudo muito igual, entendeu? Trabalhar com valores em jogos desse tipo é muito complicado. Então, joguem, pensem se vale a pena o seu filho envolvido nisso. Ah, mas está na moda, eles gostam e tal, tá. Então, converse sobre, né? Converse. Os jogos precisam ser tema de discussão, porque eles trazem muito conteúdo, sim, que às vezes a gente não consegue. Em muitas famílias eu já vi isso, que aquele jogo não bate com os valores que a família ensina. E o que a gente faz com isso? Tá? Então, não é culpa do jogo, não é culpa da internet. A gente precisa desenvolver repertório para conversar com os nossos filhos sobre isso. Para crianças autistas, os vídeos de músicas infantis e jogos promovem? Sim. Crianças autistas, é incrível. Para mim, é como se fosse um objeto intermediário, tá? Eu não vivo sem meu iPad. São jogos incríveis. A semana passada ou retrasada, para quem quer seguir um excelente canal, é o Lagarta Virapupa, Andrea Brenner, é mãe de um garoto com autismo, ela é jornalista, e ela é sensacional, ela dá dicas incríveis de jogos. Eu tenho também, se depois a gente quiser, se quiserem, a gente pode botar uma lista, enfim, vários jogos que são muito bons. De preferência, os que têm interação, tá? Então, o que a criança tem que fazer... Eu vou até pegar uma coisa aqui que eu acho que é bem legal. Tem um jogo... eu sou assim, tá, gente? Eu vou falando um assunto, daqui a pouco eu viro para outra coisa. Falou de autismo, já me chamou. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é um jogo português, gente. É Tigli. Dá para ler aqui? Acho que tá na cabeça. Tigli. É incrível, é incrível. Isso aqui a gente usa no tablet. É um jogo de matemática, são várias, tem de formas geométricas, tem várias coisas. Você, quando compra o jogo, não precisa comprar isso, mas isso diverte muito as crianças. E aí você pode, olha, você pode encomendar e lá de Portugal eles mandam para vocês os instrumentos para vocês jogarem. Isso aqui é bárbaro. Esse é de matemática, as crianças amam. E além de desenvolver o raciocínio, tem essa relação de interação. Estou falando muito. Romero. Vamos lá. Eu queria passar o slide aí para a gente para aquela parte de etiqueta digital. Eu acho legal. Que isso aí vai envolver pais e crianças e adolescentes. Quero saber aí quem nunca compartilhou, né, nos grupos aí de família, de amigos, aquela notícia falsa, né? É o que mais ocorre no WhatsApp e em aplicativos de comunicação. Muita gente acaba compartilhando notícias sem saber de onde está compartilhando isso. Não tem a fonte. Ou muitas vezes, na própria notícia, tem uma fonte lá dizendo que é de Harvard, por exemplo, e a pessoa acredita e compartilha aquilo. A gente falou disso anteriormente, mas a gente focou em crianças. Mas isso acontece muitas vezes com os nossos pais, certo? Muitos pais acabam compartilhando, certo? Em família, por amigos, e assim vai, aquela notícia falsa. Isso vai fazer... Isso, não, fake irrita, é isso mesmo, Paula. Acaba
gerando muita notícia falsa, porque vai compartilhando nos grupos, a pessoa que compartilhou, quem recebeu acaba acreditando e vai compartilhando, certo? E como eu falei anteriormente, existem sites que vão verificar isso, tá? Tem um site chamado boatos.org. Eu sempre que eu recebo uma notícia, eu vou lá e dou uma pesquisada para ver se aquilo é verdade ou falso. Para não compartilhar uma coisa que a gente não tem certeza, tá? Quantas vezes aí mataram Chaves? Quantas vezes falaram que o Covid tem cura? As teorias de conspiração do Covid também, e assim vai. A pergunta de Sandra Ayub: como saber que é fake? Então, Sandra, existem sites, eu particularmente gosto do boatos.org, www.boatos.org. Ele faz várias verificações para saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Geralmente as notícias que estão circulando no WhatsApp já saíram no boatos.org, porque eles fazem uma investigação, certo? E a partir dessa investigação eles vão te mostrar os pontos do que é falso ou verdade. Tem notícias verdadeiras, claro. Mas em tempos de Covid a gente vê aí notícias absurdas. A recente disseram que estava enterrando o caixão direto, não tinha ninguém dentro, e aí descobriram que era falso. Remédios naturais que vão lhe ajudar com Covid. E assim vai. Quando acontece qualquer tipo de repercussão grande, a possibilidade de sair grandes notícias falsas é muita. E aí eu sempre recomendo, né, aos pais, aos adolescentes, entrarem nesse site, boatos.org, e a validar se aquela notícia é falsa ou verdadeira. Ou no próprio Google mesmo, tem outros sites que veem isso, tá? Eu, particularmente, gosto muito desse boatos.org. E aí, por isso, a gente entra naquele etiqueta digital, né? Imagina, você num grupo lá de família e recebendo notícia falsa, ou num grupo com teus amigos e recebendo notícia falsa. Então, assim, eu sempre recomendo, dê uma olhadinha para a gente poder não estar disseminando isso, né? E principalmente na pandemia que a gente vive hoje, né? E, infelizmente, algumas pessoas ainda não acreditam o que a gente está vivendo. Mas acho que quando a gente começa a perder pessoas próximas e a mentalidade começa a mudar um pouquinho. Eu vou passar para a Paula, que perguntaram para ela o nome do jogo português. Deixa eu passar para ela aqui, só um minutinho. Oi, gente. É uma plataforma, tá? É Tigli. T-I-G-G-L-Y, tá? É uma plataforma. Então, são vários jogos dentro desse Tigli. E tem matemática, tem formas geométricas, tem uma série de coisas, tem historinhas. É fantástico, é muito bom. Uma plataforma portuguesa. Tem uma musiquinha muito encantadora, enfim, é muito legal. Voltando para a questão da etiqueta digital, a gente precisa também ensinar coisas para os filhos, coisas que a gente está aprendendo agora, tá? Então, os filhos vão para a escola, acordam, ligam o computador ou o celular, né? E ficam na cama assistindo. Não dá. Etiqueta digital tem a ver com como é que eu me apresento também. Tem a ver com quando um está falando, o outro emudece o seu microfone em função do barulho que o ambiente que essa outra pessoa está pode interferir na fala do outro. Então, a etiqueta digital, ela é extremamente ampla. E a gente precisa pensar, porque a gente entrou nessa pandemia, fomos jogados para um lugar de que a gente vai indo de qualquer jeito, né? Uma das outras coisas, por exemplo, que me incomoda muito, me incomodava quando eu andava de elevador, era quando eu entrava e alguém estava falando no celular alto, conversando. Então, assim, não dá, gente, né? Tem coisa que não dá. Como não dá para você ficar num vídeo e ficar andando pela casa, assistindo aula, o professor que está lá na frente, se ele está vendo tudo aquilo, ele começa a ficar... Nós precisamos de atenção, né? Eu estou aqui, olho para cá, vejo as coisas, é muito complicado. Então, a gente precisa, sim, ter uma etiqueta. De que jeito que eu vou aparecer na frente das pessoas, que vocabulário que eu vou usar,
o que a gente está falando aqui vai perdurar até mais do que a gente, né? Ah, mas eu posso ir lá e posso apagar. Ah, mas tem gente que salvou antes de você apagar, e aquilo está lá. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Não vou aparecer de pijama, não vou... O que a gente faz com criança também é uma coisa que fotos que a gente coloca dos nossos filhos, né? Tudo isso. Eu acho que a gente está encerrando de tempo, né? A gente está correndo, os pais não têm tempo. Como é que é? Os pais não têm tempo para dedicar aos filhos e os filhos não querem. Então, a gente precisa, sim, de alguma forma. Eu sei que a vida está muito complicada, a vida antes não era descomplicada, né? A gente passava quantas horas fora de casa, hoje a gente está dentro de casa, mas a gente continua sem tempo, porque a gente está com muita coisa para fazer. Mas aproveitar esse período que a gente está em casa e tentar desenvolver essa relação com os filhos, tentar desenvolver um repertório, né? Essa distância geracional que a gente acha é em função até de repertório que a gente não vai desenvolvendo para estar perto dos filhos, tá? E eu acho que filho quer ficar perto de pai e mãe, sim, desde que consiga ter uma compreensão, um entendimento daquilo que eles estão falando, né? A gente precisa oferecer para os filhos, acho que o Romero pode falar um pouco também, conhecimento tecnológico além do jogo. Então, tem criança que tem 40 e-mails, porque em cada jogo que vai fazer o cadastro, coloca lá um e-mail, porque manda fazer e-mail. Para que serve e-mail? Para que serve uma série de coisas? Os professores hoje estão mandando material para os alunos pelos e-mails. Eles sabem o que eles têm que fazer com aquilo? Outro dia eu vi um professor, não vou aceitar isso, eu quero em JPEG. Alguém ensinou para aquela criança o que é JPEG? Alguém ensinou para aquela criança como é que usa? Alguém ensinou que existe um aplicativo de escanear o material e poder mandar para o professor? Então, essa tecnologia, a criança não sabe, tá? A gente precisa informar como é que a gente usa. Então, tecnologia é muito mais do que jogar, muito mais. Que mais que a gente pode... Tem mais perguntas aí para a gente ir falando? Uma coisa que eu acho de extrema importância, pedir, já vou falar, o que oferecer para criança de 2 a 5 anos. Pouca tela, tá? Mas, enfim, antes eu adoraria pedir para os professores hoje em dia, peçam para os alunos fazerem as lições nos cadernos. Eles estão tempo demais na tela. Tempo demais fazendo tudo aquilo. Quando eu peço para fazer uma lição no caderno, o aluno faz assim, ó, ele sai desse campo visual, ele começa a escrever, ele apaga, ele vê o que ele fez. É uma outra relação, a gente não pode tirar a relação, tá? Então, o que a gente vai fazer para desvincular um pouco da tela é importante nesse momento que a gente está vivendo, tá? Mais sessões de cinema em família, enfim. Vou voltar antes do negócio de criança de 0 a 2 anos, eu posso também mandar uma lista de jogos. A criança tem que estar acompanhada, tá? Não deixar o celular na mão da criança e sair, a não ser que seja uma coisa curta, assim, vamos dizer, um patati patatá, palavra cantar, então eu vou deixar ele um pouquinho ali no palavra cantada, vou ali fazer e eu volto para cá, tá? Não deixar essa criança desacompanhada, precisa. E tem muitos jogos. Esse que eu falei para vocês tem várias idades. Esse do Tigli é uma coleção incrível, é muito bom. E tem até a criança de 5, 6, até 7 anos se diverte muito com o Tigli, tá? Tem alguns que é de um cozinheiro, por exemplo, para criança muito pequena e depois ele vai aumentando a dificuldade. Então, é bem legal. Eu posso depois mandar mais nomes, fazer algum jeito aqui da gente se comunicar para poder mandar mais nomes. Que horário que a gente termina? Eu acredito que seja 1 hora de live. Deixa eu só responder Fernanda aqui, que perguntou se tem algum jeito de bloquear site no computador. Um exemplo deles é o YouTube.
Sim, você pode ter aí alguma ferramenta chamada Internet Security, tem várias, do Norton, do Casper. Lá você consegue, além do controle, né, automático dele, bloquear os sites que você não quer que aquela criança acesse, tá? E aí você consegue fazer esse bloqueio e aí vai evitar que ela assista o YouTube ou coisa desse tipo. Mas também o próprio YouTube você consegue ter a parte Kids dele, né, para não acessar qualquer tipo de conteúdo. Em relação ao que Paulo falou, de criar vários e-mails, é sempre importante a gente ter uma conversa, ou a gente mesmo criar um e-mail para o filho, explicar o que é aquilo, para a gente poder evitar que a criança saia criando milhares de e-mails aí e depois não saber qual é que tem que usar, ou assim, a gente tentar concentrar tudo num e-mail só, tá? Outra Paula está perguntando aqui se tem alguma ferramenta para áudios fake, de criar um áudio fake, eu acredito que sim, porque hoje existe até uma ferramenta para você criar uma conversa fake de WhatsApp, né? Você consegue criar uma conversa todinha como se estivesse falando com alguém e fica igual uma conversa verdadeira, certo? A gente está quase acabando aqui, temos mais 5 minutinhos, certo? Peço perguntas aí, Paulo acho que quer concluir algumas coisinhas aqui, mas mande aí que ainda dá tempo, temos 5 minutinhos, 4 agora. Tem uma pergunta aqui, que crianças pequenas, né, 2 e 4 anos, estão tendo aula pela tela, internet. Eu acho que criança pequena é muito complicado, né? A gente está colocando criança de 2 anos em contato com uma coisa que ela não estava até agora. Seria mais interessante se pudesse mandar alguma atividade. Eu tenho feito para crianças muito pequenas que eu atendo, eu tenho feito gravado, quem quiser e tiver criança pequena, quiser que eu mande depois, eu mando, tá? Eu pego os livros de história, eu fotografo e eu narro esses livros de história. E mando para a criança para você poder escutar. Você pode ver a imagem e tudo mais, você está escutando, mas você está escutando uma voz conhecida, você está olhando, depois a mãe pode perguntar coisas para ela, podemos mandar desenhos para ela pintar, enfim, uma série de coisas. Eu acho muito prematuro, mas não estou aqui para julgar nenhuma escola, estou entendendo que está todo mundo tentando fazer da melhor maneira possível para que ninguém perca. E nesse medo das pessoas perderem, pode ser que a gente esteja cometendo alguns excessos. Então, eu acho que seria muito bom se puderem conversar com as escolas. Será que é válido isso? Será que não tem uma outra alternativa? Crianças muito pequenas, eu fico um pouco preocupada. A não ser que seja 1 horinha, meia hora de aula, de atividade e tal. E podem mandar atividades, a gente tem feito também no meu canal do YouTube, tem várias atividades para fazer com criança, culinária, pintura, trabalhar com sucata. O grande problema é que tem mães que trabalham, precisam estar na frente da tela, não tem ajuda nenhuma hoje em dia, e a criança ali está precisando de atenção. Mas acho que tudo isso, gente, é um tópico para um outro lugar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz de todo o meu coração, acho que Romero também, Alan também, agradeço aos dois pela parceria, se a gente puder fazer outras, né, vou deixando o meu beijo aqui, se a gente puder deixar, acho que e-mail, sei lá, para perguntas, e ver o que a gente faz daqui para frente, né. O meu e-mail, beijo. Se quiser tirar dúvidas, certo? É meu nome, romeroayub@gmail.com, certo? Pode mandar pergunta aí que eu vou estar respondendo sem problema algum para vocês, certo? O meu é paula.ayub, viu que só deu Ayub hoje, né? Brincadeira, que bom, que bom. paula.ayub@gmail.com. Pode mandar também, e eu espero que todo mundo tenha gostado. Enfim. Obrigada, gente. Obrigado, gente, até mais. Olha aí os comentários aí, gente. Olha aí. Sucesso, adorei. Sucesso, Paula, demais. Deixa eu tirar aqui que eu tô cobrindo o rosto do Romero aqui. Que legal. Valeu, obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.